dia, pessoal. Deus abençoe as nossas vidas. Já tem alguns dias que eu tô querendo falar sobre. Recentemente eu botei sobre necessário seguir. E alguns dias eu tô querendo falar sobre como eu tenho feito para prosseguir. O que eu tenho feito para olhar para frente, o que eu tenho feito para levantar a cabeça e continuar caminhando. Porque para quem não tá sabendo, eu perdi a minha esposa dia 17 de março. Pode ter gente que é inscrita no canal e não sabe, né? Então por isso que eu tô trazendo essa situação. Então, o que eu tenho feito para prosseguir, para seguir adiante, para olhar para frente, como eu tenho falado para algumas pessoas, né? Eu tenho que olhar para frente e olhar para o céu. Para frente porque eu ainda tô neste mundo falido, neste mundo que, como o pai de Maria disse para mim, né? Você ficou com a pior parte. E realmente, Maria se foi, porém garantiu, foi fiel até o fim, serviu a Cristo. Desde os 10 anos de idade dela, ela escolheu se batizar e servir esse Jesus. Então, o que eu tenho feito para prosseguir? Primeiro de tudo foi aquela questão de resolver documentação, né, os primeiros dias. Fiquei uns 5 dias aqui em Salvador com os pais dela e pedi para que eles ficassem comigo, porque senti um acolhimento espiritual muito grande, principalmente no pai de Maria, como se fosse um pai, sabe? Um pai espiritual que Deus colocou na minha vida. E aí fomos para Ilhéus, uns 5 dias depois aqui em Salvador, 6 dias, fomos para Ilhéus. Deixei eles lá em Ilhéus e fiquei lá com eles também nessa faixa aí, 5 a 6 dias. Pedi para antecipar minhas férias do trabalho, porque não tinha condições de seguir, sabe? Pegar só a licença de quando alguém perde, né? Um ente querido. Acho que são 4 dias. E aí depois emendei com as férias, 30 dias. Tô de férias e tenho feito coisas, né? Para ocupar minha mente. Quando eu fiquei lá em Ilhéus, conversei com alguns irmãos queriam estar comigo, tive com o pastor lá de Ilhéus, pastor Edson, cara sensacional, que eu admiro muito. E depois retornei para Salvador. Minha irmã ficou aqui comigo alguns dias, depois viajou. E aí parei para ajeitar o apartamento, né? Reformar, fazer coisas que estavam pendentes. Ficou muito no meu coração, isso forte, muito forte, sabe? Para resolver, para tirar da frente essas coisinhas daqui, pintar e tal. Coisas que muitas vezes eu não fiz porque fiquei protelando, porque reforma, tem que parar tudo. E tenho seguido nessa linha, né? Às vezes o coração ele vai para um caminho. Eu, graças a Deus, eu tenho conseguido controlar, né? Com a permissão do Senhor, com a misericórdia do Senhor. Então, eu acho que foi ontem à noite, eu recebi um áudio de um irmão lá de Ilhéus e uma mensagem digitada, né? No WhatsApp. Quando eu cliquei no áudio, era um áudio de Maria, louvando. Aquele louvor de Asaf. Eu vivo para o teu louvor, para ti, Senhor. Eu vivo para tua glória. Rapaz, pensa num negócio que é difícil. Às vezes, quando eu percebo que o coração vai ficar tenso, ter palpitação, que eu vou ficar ansioso, com medo, principalmente se for à noite. Porque durante o dia a cabeça tá a 1000 por hora, né? Tem outra coisa também que tem acontecido comigo, que desde o hospital, desde aquela época de hospital, a mais tensa mesmo, como eu tenho dito às pessoas, né? Foram 6 meses de sofrimento. Sofrimento é ruim, né? E os últimos 6 meses caóticos. Então, os 6 meses caóticos, pensa num negócio caótico. Eu acordava de madrugada direto. Acordava sem sono, assustado, olhando para ver se Maria tava respirando, tal, enfim.
Até o dia de hoje eu acordo 3 horas da manhã, 2h40, 3 horas, 3h10, 3h40, 10 horas, 2h40. Sempre nessa faixa assim. E aí eu falei pra mim mesmo, rapaz, eu vou aproveitar que eu tô acordando esse horário e vou orar. Tenho feito assim. Essa noite eu não fiz porque eu tava com muito sono. Então tenho abaixo de Deus, a gente tem que ter algumas estratégias, né? Mas quem define é Deus, mas quem dá a direção é o Senhor, quem sustenta é o Senhor. Não adianta a gente ter, como diz aquela passagem, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, assim, trazendo para um exemplo bem prático, né? Se Deus não tiver ali na cobertura, vamos supor, de um grupo de policiais, em vão eles vão estar com armas na mão. Porque se não for Deus ali decidindo, definindo que não vai acontecer nada, não adianta. Você pode estar com o armamento que for, a preparação que for. Então, assim, não adianta Daniel estar cheio de estratégia se eu não estiver colocando Deus no centro. O foco não são minhas estratégias. O foco é Deus no centro. Em contrapartida, eu vou lá e coloco minhas estratégias também, né? Então é isso. Às vezes eu olho foto, não tenho problema nenhum, vídeo e tal, tranquilo. Porém, tem momentos que eu tenho que recuar, porque eu não estou ainda 100% preparado para ver determinada foto, determinada situação. Então esse áudio mesmo que o irmão me mandou, que era Maria louvando, eu nem ouvi todo. Falei com ele, cara, nem ouvi todo. O coração começou a ficar tenso. E nessa noite, eu fui inventar de, depois de terminar a conversa com este irmão, fui inventar de ir no Google Fotos e ver alguns arquivos e tal. Aquilo tava me trazendo angústia, mas eu continuei vendo. Arquivos com Maria, tal, no hospital, situações, memórias, lembranças e tal. Fiquei tenso e na hora de dormir, depois que eu falei assim, chega de ver isso aqui, porque eu tenho que cuidar de mim. Maria, graças a Deus, já está bem cuidada. Maria já está curada, Maria acabou para ela tudo, né? Então eu tenho que cuidar de mim agora, porque senão eu vou sucumbir, né? E depois que eu vi, que fiquei muito tenso, é, comecei a chorar na hora de dormir. Isso tem tempo que não acontece isso, sabe? Eu chorava muito no hospital, várias situações que me deixava assim esgotado, eu chorava. Tinha vezes que eu chorava igual a criança. Não só eu, como Maria também, né? Nós chorávamos juntos. Então, antes de ontem, na noite, né? Hoje é segunda, de sábado para domingo. Chorei, parecendo uma criança assim, sabe? E sentindo medo, falei, Deus, eu tô com medo, Senhor, eu tô sentindo medo, tô sentindo angústia. Tinha tempo que eu não tinha esse sentimento, essa sensação. Mas o que eu percebi, eu não sou psicólogo, mas eu percebi duas coisas. O nosso corpo, se ele estiver vindo num ritmo frenético e depois você para, o corpo continua nesse ritmo frenético. Isso eu percebi que aconteceu comigo e tem acontecido às vezes ainda. O corpo ele ainda entende que eu estou na batalha, na luta, desesperado. Mas na verdade essa luta, essa batalha já terminou. Deus já tomou Maria para si. Acabou a batalha. Agora são outras batalhas, né? Mas o corpo ainda está ali no ritmo frenético. Então eu tenho esses impasses às vezes. Mas eu considerei que 90%, 95% tenho vivido dias tranquilos, né? Tenho me cercado de irmãos, me envolvido, trazido irmãos aqui para casa, ido na casa de alguns irmãos, conversado, família, amigos também, amigos saudáveis, né? Coisas que eu já fazia antes, enfim. E aí eu fui dormir chorando e perguntando a Deus por que isso, porque eu estava sentindo esse medo todo. Consegui dormir, acordei também com a dor de cabeça, acordei mal. Mas enfim, esse é só um relato para dizer o que tem acontecido, como eu tenho feito para prosseguir, né?
criado estratégias, mas não. Eu acredito que o discípulo de Cristo ele não vive só de estratégias que ele cria. Primeiramente, ele vive do que Deus traz, né? Como o Senhor falou lá em Mateus no início, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas é Ele quem acrescenta, na verdade. Então é isso aí, minha gente. Espero que este vídeo possa trazer uma reflexão para mim, para você. Não sei o que você está passando nesse momento, mas o que eu aprendi neste um ano de experiência, o que ficou, se eu pudesse resumir em uma frase, em poucas palavras, em um versículo, eu diria aquele versículo: amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de uma situação que deu errado, acima do emprego que você não conseguiu, acima de um diagnóstico que você acabou de descobrir, acima de uma resposta que você não recebeu de Deus ainda, você tem que seguir amando a Deus acima de tudo isso. É isso que fica forte para mim e quero compartilhar com vocês, tá bom? Que Deus abençoe nosso dia. Acabei de acordar, já estava com esse desejo no coração de gravar sobre isso. É isso aí, minha gente. Fique com Deus. Deus guarde as nossas vidas, a nossa mente, para que a gente possa prosseguir em conhecer a Jesus. Tá bom? Fica com Deus. Um abraço.